Gente, tudo bem com vocês? Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Aaron. Bom, por via de costume, eu já estava começando a falar boa noite. Foi trivial, né? Pois bem, estamos começando mais uma aula aí de métodos quantitativos. Eu quero deixar vocês... hoje, nós estamos realizando essa aula aí de métodos quantitativos. Se a gente olhar para trás, nós tivemos uma aula que nós perdemos, que foi na primeira semana pós ingressar na quarentena, né? Vamos dizer, dia 27. Posteriormente, nós tivemos um feriado no dia 10, que é a Sexta-feira Santa, e também tivemos um feriado dia 1º de maio. Ou seja, perdemos 3 aulas de métodos quantitativos às sextas-feiras, dentro de um conteúdo extenso e prazo curto. 3 aulas faz muita diferença. Então, eu estou querendo dar essa aula hoje ao sábado, dia 9/5, das 14 aí até a hora que for mais ou menos, deve ser umas 15 e pouco, devemos terminar, justamente para a gente começar a chegar mais próximo do que nós deveríamos estar, tá? Na próxima aula que nós teremos, que será no dia 15, eu vou falar de 2 sessões, eu estarei falando da sessão 2.3 e 2.4, tá? Pois bem, vocês já devem estar aí com os slides abertos que eu preparei para vocês. Essa aula está sendo gravada, tá? Essa aula está sendo gravada e será colocado o link para vocês no Ava da Anhanguera e no Google Classroom, tá? Pois bem, vamos aí para a seção 2.2, métodos tabulares e métodos gráficos. Antes de começarmos a aula, algum de vocês aí trabalha com Excel ou já manuseou o Excel da Microsoft? Eu trabalho, professor. Você trabalha, Jéssica? Ótimo, Pedro. Sim. Oi. Pode falar, Jéssica. Eu falei que eu trabalho. Você trabalha e o Pedro também. Foi você, Pedro, que se manifestou? Sim, sim. Ótimo. Porque o Excel, ele é uma ferramenta, ele é útil de diversas formas, tá? Para quem está na área contábil, para quem está na área administrativa, que para todos os segmentos de trabalho, porque ele é útil e é rápido. E nós vamos falar de umas ferramentas de construção de gráficos, tá? De bases de estatísticas e construir gráficos para que vocês possam utilizar isso no dia a dia. Inclusive, na aula de hoje, eu estarei passando para vocês 2 vídeos de como construir gráficos, tá? Para ajudar no dia a dia. E é uma maneira simples e rápida de construção de gráficos. Pois bem, nessa sessão, vamos dar continuidade ao estudo da estatística descritiva. A primeira etapa foi trabalhada na seção 2.1, em que você aprendeu alguns conceitos básicos de estatística e os principais tipos de amostragem. Então, nós vimos como é que é a estatística, a quantitativa, qualitativa, o que é uma amostra, tá? Falamos sobre isso na seção 2.1. Pois bem, além disso, foi abordada a seguinte situação-problema. Lembra da situação-problema? Que é da empresa M, dos funcionários, os 30 mil funcionários, e que foi incumbido, você foi incumbido de realizar uma pesquisa para determinar o perfil dos 30 mil funcionários. O relatório final dessa pesquisa deverá conter informações pessoais como idade, peso, altura, sexo, cor de olhos, raça, e também informações sobre a satisfação em relação às condições de trabalho e a remuneração. Considere
o prazo estipulado para a realização dessa tarefa. E apenas o prazo de 1 semana. Aqui eu coloquei essa reflexão que está na apostila e eu achei interessante, de um professor da USP. Dados são fatos. Em si, não trazem grande significado. Só depois que eles forem, de alguma forma, agrupados ou processados, é que poderemos ver o significado ser revelado. Isso é fato. E tudo isso é trabalhado através da onde? Da estatística. Professor Marcelo Martinelli, da USP. Tá? Lembra, na sessão anterior, que nós falamos os dados coletados do Pelé? Tá? Quando foi coletado aqui, ó, ele tinha 26 anos. Opa, há muito tempo atrás, hein? 74 quilos, 1,74 m, masculino, olhos castanhos, cor parda, tá? De 0 a 10. Qual é a satisfação em relação às condições de trabalho? 8. Puta, se ele jogava bola, do jeito que ele jogava bola, e ele não deu 10, deu 8, nós, então, meros mortais, vamos dar quanto? Apenas um adendo aí, tá? De 0 a 10, qual é a satisfação em relação à remuneração? 7. O cara ganhou muito dinheiro, hein? 7. Pois bem, tá certo que, fazendo outro adendo aqui, em relação ao que jogou e o que ele ganhou de dinheiro, em relação a alguns jogadores que jogam hoje, e o tanto que esses jogadores ganham dinheiro, que é muito e joga um pouco, ele não está errado dando dar 7. Mas vamos lá. Para tornar o processo de aprendizagem mais simples, vamos supor que o tamanho da nossa amostra seja apenas 20 indivíduos. Ou seja, o tamanho da amostra nossa é apenas 20 indivíduos, cuja as respostas dadas ao questionário estão apresentadas na tabela 2.1. Tá? Pois bem, nós temos aqui, ó, várias amostras. E aí, nós temos uma distribuição de frequência. O que é a frequência? A quantidade existente. Vamos lá. Geralmente, quando se estuda determinado problema, procura-se conhecer o comportamento das variáveis envolvidas, observando a ocorrência de seus valores na amostra para poder inferir algo a respeito da população. Na tabela 2.1, apresenta os dados de forma bruta, de modo que não conseguimos extrair muita informação ao observá-la. Ó, nós temos 20 pessoas aqui, e classificados por idade, por altura, sexo, cor dos olhos, ou seja, avaliação, ou seja, vários questionários que estão aonde? Que estão definidos aqui, ó, no slide 4. Pois bem, dessa maneira, para podermos fazer algum tipo de inferência, ou seja, manuseio, precisamos organizar os valores obtidos para cada variável, de forma mais simples e de modo que uma rápida leitura possa fornecer informações que ainda estão ocultas. Voltando ao slide 4, ao slide 6. Olhando para a tabela, quando a gente bate o olho aqui, a gente não conseguimos identificar nada. Apenas um monte de números, mas visualização rápida de um dado de informação visível, não temos, tá? Ou seja, é através da estatística que você começa a manusear, né? Que você começa a mapear o quê? Os números. Uma das maneiras mais utilizadas para organizar dados são tabelas de distribuição de frequência. Veja na tabela 2.2. Como podemos dispor os dados relativos à idade da amostra de funcionários da empresa M? Ou seja, vamos olhar aqui, distribuição de frequência da variável idade na amostra. Lembra-se que nós temos aqui faixa etária, olha, de 20, 30, frequência 6. Qual que é a proporção?
ele está com 0,30. O que significa isso? 30%. E aí que é classificado, né? A notação de 20 até 30 indica que está sendo considerados os valores maiores ou igual a 20 e menores que 30, tá? Ou seja, de 20 até 30. Quando nós temos esse tracinho na vertical mais um na horizontal, significa que é de 20 a 30. Os demais são interpretados de modo semelhante. Ou seja, quando nós estamos falando de 20, de 30 a 40. De 40 até 50. Quando a gente fala 50, não fala inclusive. Porque na sequência anterior, que nós falamos de 50 até 60, tá? E aí nós temos uma porcentagem de frequência, que é o quê? Baseado nos 20 que nós tínhamos anteriormente, tá? No slide 9, nós temos aqui, ó, a coluna de frequência de tabela 2.2, também denominada frequência absoluta, é construída por contagem direta dos valores dispostos da coluna da tabela 2.1. Tá? Olha a tabela aqui 2.1. Pois bem, as demais colunas exigem alguns cálculos para calcular as proporções, tá? Ou seja, as proporções também são conhecidas como frequências relativas. Como é que nós vamos fazer isso? Devido às frequências absolutas pela soma de todas as frequências. Nós não estamos falando que aqui é 30%? O que nós estamos fazendo? Vamos voltar aqui. Eu sei que desse 20, 6, tá, pertence ao que nós estamos trabalhando aqui, ó. 6. Então, qual que é o total? 20. Ele está embaixo. 6 dividido por 20 vai me dar quanto? 30. 30 o quê? 30%. Por quê? Olha aqui, porcentagem. Multiplicamos as proporções por 100%. Exemplo, 30%, que é o quê? Igual a 0,30 vezes 100. Ou seja, 6 representa 30%. Ao observarmos a distribuição da frequência da variável idade, conseguimos obter informações que antes não estavam visíveis. Por exemplo, podemos afirmar que a faixa etária de 20 anos ou mais e menos de 30 anos corresponde a 30% dos funcionários. Ou, ainda, que mais da metade dos funcionários de 30%, mais de 25%, ou seja, tem menos de 40 anos. Menos de 40 anos. Ou seja, mais de 50% dos funcionários dessa empresa tem mais de 40 anos. Na tabela 2.2, está organizado em intervalos de classes. Essa estratégia é bastante utilizada quando os valores obtidos são muito variados. Ou seja, não há repetição. Tá? Se nós olharmos aqui, nós estamos classificando a coleta dos dados dessa empresa. Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Maravilha. Vamos lá. Assimile. O que é o rol? O rol é uma organização crescente ou decrescente dos dados. Ou seja, não pode estar misturado. 20, 2, 40, 17, 1. Ou seja, isso não está organizado em rol. Organizado em rol vai estar o quê? 2, 9, 15, 28, 35. Aí está no rol crescente. E como é que é o decrescente? 35, 28, 17, 12, 7, ou seja, esse é o decrescente. Então, isso é o rol. Está organizado em rol. E dentro da estatística, nós trabalhamos com isso. Organizar em rol, ou crescente ou decrescente. Gráficos estatísticos.
Além de tabelas, também podemos representar informações em gráficos. Esse tipo de representação tem forte apelo visual, sendo atrativo aos olhos dos leitores. E muitas vezes pode dar a ideia melhor da variabilidade de um conjunto de dados do que uma tabela. São inúmeros os tipos de representações gráficas, tanto para variáveis qualitativas quanto para quantitativas. Abordaremos apenas os tipos mais simples e caberá você pesquisar outras representações em suas particularidades. Vocês que falaram que trabalham com gráficos, Pedro, Jéssica, vocês montam gráficos aí no Excel? Sim, bastante. Bastante. É rápido, dinâmico. Você consegue demonstrar isso para o seu chefe ou para o cliente de uma maneira simples e rápida as informações que você está mapeando ou trabalhando. Tá? Uhum. Maravilha. Vamos lá. Gráficos para variáveis qualitativas. Tá? Um tipo particular de gráfico é o de barras. Observe na figura 2.6. Um exemplo desse tipo de gráfico elaborado a partir da tabela 2.1. Olha aqui, ó, a partir da tabela 2.1, nós não temos 20 os números aqui que está sendo trabalhado. Temos 20, que é de 0 até 20. Então, se nós pegarmos aqui, ó, na coluna E, o que é olhos? Castanhos, azuis, verdes. Qual é a quantidade que nós temos aqui dentro de cada um? Ou seja, batendo o olho já no gráfico aqui, nós vamos ter o quê? 15 frequências que são castanhas, ou seja, 15 pessoas que são castanhos. Frequência de 4, ou seja, 4 pessoas, são de olhos azuis. E a frequência de 1 apenas, que são olhos verdes. Então, podemos colocar, o que é a frequência? Quantidade de pessoas que está sendo trabalhadas. E dentro dessa quantidade de frequência, eu consigo separar. Já batendo o olho aqui, eu já sei a cor dos olhos de todos os colaboradores da empresa. Tá? Pois bem, num gráfico de barras, o eixo horizontal é denominado o eixo das categorias e o vertical o eixo das quantidades. Cada barra representa um dos valores assumidos pela variável. Uma categoria, a altura da barra é proporcional à frequência com que determinada resposta aparece na amostra, e a largura é constante para todas as barras. A construção de gráficos de barras pode ser facilitada em papel milimétricos, ou seja, aqueles quadradinhos, ou na planilha eletrônica. E falando em planilha eletrônica, tem um link de um vídeo explicando como trabalharmos com gráficos de barras, que está na apostila de vocês. E vou abrir o vídeo agora, tá? Um minuto só, por favor. Tem um probleminha aqui. Oi, gente. Nesse pequeno vídeo eu vou mostrar a vocês como fazer
Vocês estão ouvindo o áudio? Estamos. Ótimo. Um gráfico de barras no Excel. Veja aqui que nós abrimos já a nossa planilha Excel, já temos aqui os nossos dados. Na coluna A estão as amostras, amostra 1, água 1, água 2, 3, 4, 5. Os valores de pH aqui na coluna B e os valores da temperatura na coluna C. O que eu quero hoje é colocar esses valores de pH na forma de um gráfico. Para fazer isso, vamos selecionar aqui as duas colunas, coluna das amostras, coluna do pH. Vamos aqui em inserir. E aqui vocês podem selecionar vários tipos de gráfico. Nós vamos selecionar um gráfico em colunas, gráfico em barras. E vou selecionar aqui o gráfico 2D, colunas agrupadas. E aqui já aparece o nosso gráfico. O que falta aqui agora é a gente colocar os títulos. Título do gráfico, título dos eixos, do eixo X, do eixo Y. Para fazer isso, nós vamos selecionar com o botão esquerdo o gráfico. Vamos aqui em Layout de gráfico. E vamos selecionar o Layout 9. Nesse layout já aparecem aqui os vários títulos. Ó. Título do gráfico, título do eixo X, título do eixo Y. Vamos então escrever aqui os nossos títulos. No eixo X, o título vai ser amostra. No eixo Y, o título vai ser pH. No título do gráfico, vamos fazer aqui um título que seja autoexplicativo. Então, valores de pH para águas da região. Além disso, vocês vão ver que tem uma pequena legenda aqui, série 1. A gente não precisa dela, já que só tem uma única série. Então, todas essas colunas azuis aqui pertencem à mesma série, ou seja, são valores de pH. Então, eu vou apagar essa legenda. Bom, agora ainda temos alguns problemas. Primeiro, note que as nossas colunas ou barras estão todas mais ou menos na mesma altura. Isso ocorre porque a nossa escala de pH aqui, ó, ela é muito maior do que os valores que nós temos. Nossos valores vão em torno de 6 até 7,5 e o eixo aqui vai de 0 até 8. Então, vamos mudar isso. Com o botão esquerdo aqui do mouse, eu vou selecionar o eixo X, o eixo Y, pH, e com o botão direito do mouse eu vou abrir esse segundo menu aqui e venho em formatar eixo. Tenho várias opções aqui nos interessa as opções dos eixos, onde eu tenho aqui o mínimo e o máximo para esse eixo. Onde está automático eu vou mudar. Então eu vou colocar como fixo, eu quero que esse eixo comece em 5, e no máximo eu quero que ele vá até 8. E aí vocês veem que já mudou o nosso eixo, ele agora está entre 5 e 8, e dá para ver melhor as diferenças entre os valores de pH para as diferentes amostras de água. Bom, agora o que está faltando é a gente retirar essa borda aqui. Eu tenho que retirar essa borda. E eu vou aproveitar também para retirar essas linhas aqui, essas linhas horizontais aqui atrás. Para retirar a borda, eu seleciono o gráfico, venho em formatar a área do gráfico, e aqui onde aparece cor da borda, eu coloco sem linha. E aí, quando eu faço isso, vê que agora não existe mais uma linha aqui definindo o gráfico. Para poder retirar as linhas horizontais aqui, eu vou clicar em cima de uma linha delas e eu vou apagar ela com a tecla Del. Vê que apagaram todas. E aí agora o meu gráfico está limpo e pronto para ser copiado para o editor de texto como Word. Bom, é isso. Vocês hoje já viram como montar um gráfico em barras no Excel. Até a próxima. Tchau. Pois bem, gente, vocês viram aí que é simples e é fácil, né? Trabalhar aí com a manuseio de construção de gráficos, né? Alguma dúvida, gente? Não, professor, tranquilo. Maravilha. Seja bem-vinda, Fábia. Boa tarde, professor. Cheguei agora do trabalho. Não, fica tranquila.
A aula está sendo gravada aí, mas seja bem-vinda, viu? Estou com fome, nem almocei ainda. Faz parte. Eu trabalhei também amanhã. Forte. Estou aqui igual a gelatina, professor. Graças a Deus estamos bem. Você trabalhou hoje de manhã, tá? Eu acho que os demais ficaram em casa, mas estamos aí se interagindo e sempre evoluindo e sempre aprendendo. Confesso, você disse que não almoçou, eu acabei de almoçar agora, faz aqui meia hora, não faz mais que isso, tá? Faz 40 minutos que eu almocei, porque eu almocei era 15 para as 2, tá? Enfim, faz parte aí nossa aí da correria, né? Verdade. Bom, vamos lá. Pois bem, passei o vídeo para vocês, eu acho que é interessante vocês terem essa visão, que é simples, rápido, e vocês podem utilizar isso na construção de gráficos de barras. Pois bem, no slide 13, o outro tipo bastante utilizado de gráfico é o de setores, também conhecido como gráfico de pizza. São muito úteis para visualizar a participação de frequência de determinada categoria em relação ao todo. Esse tipo de gráfico é construído com base em um ciclo dividido, ou seja, a partir do seu centro e quantas partes forem o número de valores possíveis para a variável em questão. Pois bem, nós temos uma figura na sequência que é um gráfico de setores. Vamos olhar aqui, ó. É um gráfico de setores, que é o de pizza, tá? Cada setor de um gráfico de pizza corresponde a um possível valor de variável. Esse setor terá tamanho proporcional à participação desse valor em relação ao todo. Essa participação fica facilmente visualizável quando observamos a coluna porcentagem da tabela de distribuição de frequência. Veja que os valores de percentuais calculados para essa coluna são apresentados no interior do gráfico de setores. Olha aí, ó. O que nós temos aqui, ó? Totalmente diferente, ó. Se nós olharmos aqui a quantidade de mandioca em quilo produzidas pelos estados da região Nordeste. Nós temos aqui, ó, todos os estados aqui que são os maiores produtores de mandioca e o percentual de produção, tá? Vou fazer um comentário. Nossa amiga aí do Rio Grande do Norte também ele é representado aqui, ó, 2% da produção de mandioca. Entretanto, quando nós formos aí para a produção, olha aqui, ó, para a construção do gráfico. Nós estamos no slide 16. Para construir um gráfico de setores, a partir dessa tabela, teríamos problemas de visualização, pois alguns setores ficariam muito pequenos. Em casos como este, geralmente agrupam-se os setores menores em um só. O que eu quero dizer aqui? Ó? Vamos olhar aqui. Ó. Nós temos outros que é 13%. Tá? Quem são esses outros que é 13%? 1, 2, com 5 aqui do Ceará já são 8, mais 5 que nós temos aqui do Piauí, nós vamos ter 13. Separados, nós vamos ter até Sergipe. Olha aqui, ó. Nós temos Sergipe. Os outros que é 13%. Para que isso? Para que você consiga visualizar os outros que seriam muito insignificantes. Então, vou mostrar uma proporção que é grande os outros, tá? Ou seja, Pernambuco 30%, Alagoas 18%, Maranhão 16%, Bahia 15%, Sergipe 8%. Olha aqui, ó. Tudo separadinho. E isso, você olhar no gráfico, ele é simples de ser construído, o gráfico de pizza, tá? Como que nós vamos construir um gráfico de pizza? Eu vou agora, eu tinha colocado para mostrar isso para vocês no final dos slides, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou mostrar agora para vocês aqui, porque estamos na sequência. Vou abrir para vocês aqui como fazer um gráfico de pizza.
Olá, tudo Ele não está aceitando. Um minuto só, por favor. Olá, tudo bom? Aqui quem fala é o Edson. Seja bem-vindo a mais uma aula. Vocês estão ouvindo o áudio? Estamos sim, professor. Ótimo. Sim, Mas estamos. o áudio da construção da tabela? Do vídeo, sim. Ótimo, vamos lá. De Excel. Nessa aula, nós vamos falar sobre como criar um gráfico de pizza. É um gráfico bastante usado no Excel para apresentar relatórios para a chefia aí, para o seu chefe. E essa é uma série de aulas básicas que eu estou criando aqui no canal, que vai te ajudar a fazer funções básicas no Excel, você que está começando. Tá? Na aula anterior eu ensinei como criar um gráfico de coluna. Se você ainda não acessou, pode voltar e assistir. Tá? Se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal para não perder nenhuma aula de Excel, para você aprender e ficar fera, ok? Ficar ninja, beleza? Hoje nós vamos aprender gráfico de pizza. Então, o que a gente precisa para criar um gráfico de pizza? A gente precisa de dados. Sempre não tem como criar nada sem dados. Então, são esses dados que nós temos aqui, são os mesmos dados da aula anterior. Você vai selecionar, inserir, e aí nós temos aqui nesse grupo de gráficos, nós temos esse aqui, ó, pizza. E aí nós temos algumas variações, só de passar o mouse você já pode ver. Eu vou criar esse primeiro aqui mesmo, que é o tradicional. Então aqui eu tenho uma pizza de frutas, né, no caso, né? Uma pizza de frutas. Então, quando eu seleciono o gráfico, ele aparece esse menu de ferramentas de gráfico, onde eu posso só selecionar aquele modelo que eu quero, que ele já traz para mim bonitinho, exatamente aquele que eu preciso saber. Então, aqui nesse caso, por exemplo, nós sabemos que a fatia da laranja, que inclusive já trouxe a cor laranja, veio com 20%, ou seja, 83 representa 20% do total, da soma de tudo isso daqui, ó, que dá 406. Ah, mas Edson, eu quero colocar o valor aqui também, não só a porcentagem. Como é que a gente faz isso? Você vai vir aqui, botão direito, formatar rótulo de dados. Você vai vir em rótulos. Aí você vai colocar o valor também, é isso que você quer? Então você vem aqui, ó, selecione o valor. Aí ele fica o valor, ponto e vírgula é porcentagem. Mas para ficar mais bonitinho, ao invés do separador ser ponto e vírgula, você pode selecionar uma nova linha. Colocar para baixo. Ok? Aí você pode só fechar aqui para não ficar atrapalhando. Aqui, ó, 57, que representa 14%, 100, que representa 25% e assim por diante. Ok? Aqui também você pode, botão direito, voltar lá, ó, formatar rótulo de dados. Você pode colocar o nome da categoria, tá? Para não precisar dessa legenda aqui, ó. Você deixa aqui, ó, nome da categoria selecionado e fecha. E essa aqui não vai precisar mais disso, você pode selecionar e apertar o delete. Você pode alterar esse texto também, dá 2 cliques, colocar aqui, ó, gráfico de pizza. Coloca o nome que você precisar aí. Ok? Então é isso. É assim que se cria um gráfico de pizza. Se você não gostou desse modelo, você pode vir aqui selecionar o gráfico, design e escolher outro. Simples assim. Vem aqui, ó, texto com fundo preto. Um desses vai
Isso aí com certeza vai te agradar. Beleza? Deixa eu escolher um outro aqui. Vou deixar esse aqui mesmo. É o melhor aqui. Na minha opinião, é o melhor aqui. Beleza? Então é assim que se cria um gráfico de pizza. Essa é uma aula básica. Para assistir as próximas aulas, não se esqueça de assinar o canal, ok? E eu te vejo na próxima aula. Grande abraço. Fica com Deus. Até mais. Pois bem. Alguma dúvida, gente? Acho que é interessante. Eu acho que para vocês aí no dia a dia profissional, a utilização desses gráficos eu utilizo bastante. E nessa seção 2.2 de estatística, ele não entra muito em números, mas e sim em construção de gráficos, como construir um gráfico e para que ele serve, como que você pode utilizar isso. Ao mesmo tempo, ele demonstra o que é uma frequência, tá? O que é o desvio padrão, que a gente vai falar na sequência. Ou seja, ele fala num processo bastante interessante para o dia a dia de vocês, tá? Voltando para o slide. Agora nós estamos no slide 17, tá? No slide 17, antes de começarmos, deixa eu fazer um adendo que está errado na apostila de vocês. Por quê? Vamos olhar aqui. Aqui fala de número de títulos, que é apenas uma tabela que é a distribuição de frequência da variável do número de títulos em mundiais de futebol. Tá? Ou seja, número de títulos, qual que é a frequência de títulos, qual que é a proporção, e essa proporção, que é o quê? Sobre o total, vai me dar o percentual, tá? De cada um. Pois bem, algumas vezes não é necessário agrupar os valores. Só que aqui nessa frequência aqui, o Brasil, olha aqui, ó, o Brasil ele tem 5 títulos. 5. O Brasil ele tem 5 títulos. Maravilha. Até aí tudo bem. É apenas um país. Entretanto, se nós olharmos aqui, nós temos a Alemanha e a Itália, que tem 4 títulos. Tá? O que ele me coloca? Ele me coloca aqui, em lugar dele colocar 4 títulos, 2 países, ele dividiu em 3 e 4. Tá? Tem um país que ele considerou, apesar desse gráfico ter construído aqui, ele está anotado aqui, ó, até 2015, ele desconsiderou que a Alemanha tivesse ganhado a Copa de 2014, que ela ganhou. E aí ela passou a ter 4 títulos. Então aqui seria 4 títulos e a frequência do quê? De 2 países. Tá? Porque 5 títulos só tem um país. Então, só fazer um comentário, porque a gente vai trabalhar bastante com esses dados, e aí esses dados aí estão variáveis, mas ele é útil para que a gente possa mostrar na construção de um gráfico. Mas a informação que está aqui, ela está errada, tá? Ok? Só fazendo esse comentário. Pois bem, vamos lá. Aqui, a distribuição de frequência, número de títulos e mundiais de futebol. Aqui, um título. Quantos países tem? 3. Se a gente olhar aqui, quantos países são? Tá? Ó, nós temos 3 países, que é a França, a Inglaterra e a Espanha. Tá? 2 títulos. 2 títulos. 2 países. Quais que são? São Uruguai e Argentina. 3 títulos. Tá? Ele está considerando a Alemanha. 4 títulos. Tem a Itália. 5 títulos, o Brasil, tá? Dentro do montante, quanto que isso representa, né? Pois bem, olhando na sequência, olha o que ele está trabalhando. Gráficos por variáveis quantitativas, ou seja, nós vamos trabalhar aqui a quantidade, números, gráficos de barra, que também são bastante utilizados para representar variáveis quantitativas, utilizando a tabela anterior. Olha aqui, o número de títulos em mundiais de futebol, tá? Ou seja, um país, tá? Olha a classificação, apenas um. Aí vem interessante, né? Porque nós temos aqui, ó, 5 títulos, apenas um país. 4 títulos, ele está dizendo que é um país. 3 títulos, um país. 2 títulos, 2 países.
E um título, 3 países. Ou seja, ele está abrindo aí o leque, tá? E aí ele pode dispersar isso. Ele pode ir trabalhando aqui, ó. Aqui nós estamos trabalhando por gráficos de barras. Entretanto, existem outras maneiras de nós trabalharmos, tá? Vale ressaltar que quando se trata de variáveis quantitativas, a variedade de representações gráficas é maior. A mesma informação apresentada na figura 2.9, que é a figura anterior, também poderia ser representada em outras formas, tá? Olha aqui, ó. Número de títulos e mundial. Ele está representando aqui por pontos. Apenas pontos. Que é por dispersão. Ou utilizando aqui o gráfico de pizza, que acabamos de ver no vídeo, tá? Ou seja, a mesma informação, você pode demonstrar isso em vários tipos de gráficos diferentes, tá? Olha aqui agora, no slide 20. As representações da figura 2.10, tá? A ou B, são denominadas gráfico de dispersão. Nesse tipo de exemplo, a variável questão é discreta. O que é dispersão? É esse tipo de gráfico aqui, ó, tá? De A ou B. O gráfico C é de pizza. Quando trabalhamos com variáveis quantitativas, continuamos precisando... Oi. Desculpa interromper você. Não sei se para os outros colegas que estão assistindo, para mim a imagem está um pouco embaçada. Eu não consigo ler muito bem não nessa, nas anteriores que você, quando está passando os slides, está um pouco embaçada a imagem para mim. Os outros colegas podem se pronunciar se está tudo ok ou não? Professor, o antigo... Desculpa, pode falar. Agora, por exemplo, não sei, do nada ela fica um pouco embaçada que eu não consigo ler. Olha, não sei. Agora, como é que está agora, nesse slide agora? Esse daqui está mais ou menos. Agora? Ela fica no começo fica meio embaçado e depois fica mais nítido. Isso mesmo. Tá. Perfeito. Até... ó, voltei aí, tá vendo? Vocês estão conseguindo enxergar? Não, agora não. Embaçou tudo. Porque eu passei do outro slide. Tudo bem. Quando eu mudar de slide, foi bom você ter falado, Fábia, eu vou dar um time para o sistema ele processar e abrir o slide. Por exemplo, agora, eu abri outro slide, que estamos começando com a representação da figura 2.10, da figura A e B, que são aqueles de dispersão, tá? Ou seja, ele deve estar já agora nítido para vocês. Está ou não? Não. Não, tá embaçado, professor. E agora? Ele tá ficando normal e embaçado, normal e embaçado, como se estivesse ajustando o foco toda hora. Então, espera um pouquinho só, vou fazer, eu tenho outro procedimento que eu posso realizar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Espera um pouquinho só. Vocês estão escutando o barulho? Vocês estão escutando o barulho? Barulho do meu reloginho, meu Big Ben. Tá cronometrando, professor, o tempo? Relógio, professor. Não, é meu Big Ben. Esse relógio ele tem mais de 40 anos. Ele veio dos meus avós, entendeu? Imaginei. Oi, Jéssica. Oi. Eu pensei que era eu que estava ficando cego, o meu óculos estava com problema. Não, acho que é porque ele estava mostrando diferente. Agora tá bom. Agora tá bom? Chegou pra Fábia. Ninguém estava reclamando, eu digo, eita, meu Deus, será que sou eu que estou ficando cega? Essa Fábia é uma figura. Boa, Fábia. Verdade, ninguém reclamou, de que então sou eu que estou cega. Boa. Pois bem, eu já estou agora aqui, ó, onde nós paramos.
tá? Deixa eu ver aqui. Onde nós paramos? Agora estão conseguindo enxergar direito? Agora sim. Existe esse Teams, ele é muito bom. Ele tem várias maneiras que você pode mostrar os slides, tá? Eu uso o outro porque ele para mim é muito mais prático. Só que esse então foi bom você ter falado, Fábia, porque eu percebo que os alunos conseguem enxergar isso de uma maneira muito mais nítida. Então eu vou usar esse, tá? OK? Pois bem, vamos lá. Nós temos aqui a figura 2.10 A e B, que é aquele de dispersão, que são os pontos, né? E podemos também, quando trabalhamos com variáveis quantitativas, contínuas, precisamos fazer uma adaptação para construir representações semelhantes. Considere a distribuição das frequências para a variável altura, cuja construção foi proposta anteriormente. Utilizado isso na tabela 2.5, que está aqui abaixo. Veja na tabela 2.5, que foi acrescentada a coluna ponto médio, tá? Pois bem, como que eu calculo o ponto médio, gente? O ponto médio, eu não tenho aqui, ó, o 160, que vai de 160, inclusive o 160, até 165, tá? O que eu faço? Eu somo os dois e divido por 2. Eu somo os dois e divido por 2. Isso é o ponto médio. E isso você é utilizado dentro do processo de estatística, tá? Olha aqui, de 165 a 170. Somo os dois e divido por 2, eu vou ter o quê? 167,5, tá? Ou seja, quando falamos de ponto médio das classes, são obtidos somando os valores extremos e dividido por 2. Tá? Simples, tá, gente? Olha o ponto médio. Ponto médio da classe se virá como representante na hora de construir uma representação gráfica. Veja na figura 2.11. Um gráfico de barras construído a partir da tabela anterior, que é do ponto médio. O que nós temos aqui? Ó, as alturas e as quantidades, que são as frequências. Muito simples e fácil, e aí você tem um ponto médio. Você não está falando nem um extremo, nem o outro. Nem o menor, nem o mínimo e nem o máximo. Você está falando um ponto médio, tá? Slide da 22, slide 22. A outra maneira de representar os dados da tabela 2.5 é por meio de um histograma, o qual pode ser visto na figura 2.12, que está aqui abaixo. Olha aqui. Em um histograma, cada barra possui uma largura do intervalo da classe e altura proporcional. O que é interessante nisso é que a gente está demonstrando o intervalo, que vai de um até outro. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Maravilha. Você vai que ele vai de uma extremidade a outra, de uma extremidade a outra, de uma extremidade a outra, e ele demonstra o quê? A frequência. O histograma, para mim, se você for mostrar a quantidade, ele é o melhor, tá? Ele consegue demonstrar de uma maneira muito simples e rápida e objetiva. E aqui tinha um gráfico que eu ia passar para vocês, que era o gráfico de pizza, que eu já passei para vocês anteriormente, tá? Alguma dúvida sobre a seção 2.2, gente? Não. Maravilha, gente. Era isso. É só para a gente estar adiantando aí, né? Eu pedi para vocês fazerem o questionário da seção 2.1. Estou pedindo hoje também para que vocês possam fazer o questionário da seção 2.2, ambos para ser entregue no dia 14 de maio. Ou seja, até a quinta-feira à noite. Porque aí na sexta-feira, durante o dia, eu coloco o gabarito já para vocês disponível através do site do AVA e do Google Classroom, tá? Podendo ser... Pois não.
Essa atividade é aquela última que fica da sessão? Faça você mesmo? Faça valer a pena, eu acho, sei lá. Sim. Os questionários de ambas as sessões, da sessão 2.1 e da sessão 2.2, já estão disponíveis no Ava e no Google Classroom. Eu já coloquei lá disponível, tá? Para deixar para vocês, tá? Disponível para que vocês possam fazer, tá? Ao mesmo tempo que lá está já em Word, e já coloquei também essa informação que está aqui nesse slide, tá? Dizendo que é para vocês entregarem até o dia 14 de maio e podendo ser realizado até em grupo de 4 alunos. E aí vocês devem estar se perguntando assim, professor, por que você fala em grupo de 4 alunos? Na primeira atividade que eu passei para vocês, quando nós estávamos, começou a realizar em quarentena, eu tinha pedido para realizar individualmente. Só que é o seguinte, quando a gente fica nesse processo, com exceção de algumas pessoas, por exemplo, a Fábia está indo trabalhar. Mas muitos de vocês estão trabalhando em casa, em home office. Nem estou indo trabalhar. Ótimo. Só que muitos estão em home office. Então, o que tu fala trabalhar em grupo de 4 alunos? Porque aí vocês interagem entre vocês, mesmo à distância, tá? E aí vocês têm uma interação, tá certo? Então, por isso que eu estou pedindo para vocês realizarem um trabalho em grupo, tá? Para vocês se conversarem e tenham uma atividade em grupo aí. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Não. Não, professor. Maravilha, gente. Perfeito. Oxe, ele saiu da chamada? Acho que saiu. Já acabou, será? Eu acho que não. Acho que ele deve ter desconectado sem querer. Ó, voltou. A pausa para o café. Aqui não voltou, não, ele. Já tá aqui, ó, o Wzinho aqui, ó. Voltei sim. O áudio que não tinha voltado, tá? Essa Fábia é muito ligeira. Acontece algum problema no sistema, o professor parou um pouquinho para tomar um café, para tomar uma água, para dar uma descansada. Professor, eu tô com fome, já consigo pensar em comida agora nesse momento. Tô com uma fome. Até que horas, professor, o senhor vai continuar, meu Deus? Não, perfeitamente, a aula já terminou. Era isso que eu tinha que falar com vocês, até para não ocupar muito tempo de vocês numa aula de sábado. A intenção é que nós adiantássemos um pouco no conteúdo, tá? A aula de vocês já está terminando. Obrigado pela presença de vocês, pela colaboração, pela participação de vocês, tá? Espero que vocês tenham um excelente final de semana e bom apetite para você, tá, Fábia? Obrigada, professor. Bom fim de semana. Obrigada a todos. Tchau, Obrigado, beijo. gente. Vamos com Deus. Tchau, gente. Tchau. Falou, professor. Obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde.